Olá, está começando mais um programa Café com o Vereador, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, esse nosso encontro de toda semana, a gente recebendo, evidentemente, um convidado especial, um vereador aqui no nosso programa. O nosso convidado de hoje é o vereador PC Landim, 33 anos, eleito com mais de 2.200 votos aqui na casa, também é fundador do Instituto Conexão. Nós vamos entender e conhecer um pouco melhor da história do vereador a partir de agora no nosso programa. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com o Vereador. Obrigado, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da história, da minha vida e os desafios que eu tenho também, né, agora com o mandato como vereador. Tá certo, a gente estava comentando aqui, o vereador mais novo da casa. O mais novo, com 33 anos, né, não é tão novo, mas tem 33 e sou atual mais novo da casa. Então vamos falar um pouquinho da sua história, aproveitando essa oportunidade, né? Entendemos que a gente percebeu que o seu compromisso com a transformação social já é algo de bastante tempo, né? Então, sim, conta um pouco para a gente aí a sua história de vida. Então, assim, eu nasci em uma família que meus pais, minha mãe batalharam muito, né? Então, assim, desde criança se esforçaram para mim ter uma boa educação, uma boa criação. Mas, assim, eu falo que com 12 anos eu fui picado por um mosquito do desejo da transformação social muito grande. Eu conheci a realidade da cidade, que não era do meu contexto naquele tempo. Eu fui até uma comunidade e ali eu vi muito cenário de injustiça. A partir daquele tempo ali, eu com 12 anos virei para meus pais e falei, olha, eu quero ajudar essa comunidade. E eu comecei a ter os meus primeiros envolvimentos em projetos sociais da cidade. E aí, com os 17 anos, eu comecei a movimentar uma organização e aos 22, 23, a gente começou o Instituto Conexão, que é um projeto que hoje completa de CNPJ há 10 anos, 11 anos esse ano, completou 10 no ano passado, e ali está um pouco da minha trajetória. E dentro do Instituto Conexão foi a maneira que eu fui criando mecanismos, né, para poder comunicar com o poder público, iniciativa privada, organizar, institucionalizar isso, para poder servir melhor crianças e adolescentes da nossa cidade. Hoje essa organização que lá atrás começou por esse movimento, né, de voluntariado, né, de querer ajudar o próximo, a gente hoje atende 620 crianças de Montes Claros de maneira contínua, com atividades culturais, esportivas e educacionais. Então o Instituto está lá bem firmado em 3 regiões e o segundo núcleo foi onde eu fui pela primeira vez, lá no bairro Cidade Industrial, que era o Coberta Suja na época, e aí isso eu estou falando de muito tempo atrás, né, 21 anos atrás, e ali hoje tem uma transformação ali, a comunidade avançou muito, mas ainda tem muita vulnerabilidade, e a gente está com um núcleo lá, há 3 anos, continuamente trabalhando com 120 crianças naquela comunidade, onde 21 anos atrás eu conheci a realidade, eu tenho visto essa realidade sendo mudada. Pois é, voltando a esses 21 anos aí, né, vamos aproveitar um pouquinho aqui, como é que foi o impacto, né? Você disse que foi criado fora de um contexto assim. Sim. Como é que foi o impacto num jovem, né? A gente pode dizer que naquela época... Adolescente, né? Como é que isso te impactou? Então, eu sempre fui muito ligado também, um elemento da fé é muito forte. Eu sou cristão, então eu sempre fui muito engajado. E a gente fala assim, no cristianismo, né? De um evangelho, de ser seguidor de Jesus, que ama, que acolhe, que estende a mão. Então, ali nos 12 anos eu estava me descobrindo na fé também. E para mim a fé ela tem que ser prática. Então se eu falo, se eu sigo, se eu vejo, por exemplo, eu, Paulo César, eu tenho Jesus como uma referência, um grande líder. Então eu tenho que fazer como ele fez, então eu tenho que seguir os passos dele. Então quem ele andava, quem ele estendia. Então ali foi a prática da minha fé cristã, o ato dela. E a partir disso, na minha adolescência, em vez de eu gastar energia, muitas vezes a gente vai gastar energia com coisa errada, fazendo, né, o anseio da juventude, eu gastei a minha energia naquilo que eu mais acreditava, que era transformar e amar vidas. Então ali para mim foi um tempo muito determinante que faz parte da minha formação e trouxe convicção para aquilo que eu ia fazer na minha vida, que é a minha missão de vida, que é servir pessoas, e é por isso que eu estou como vereador hoje, para servir a cidade, servir as pessoas, através desse exemplo. E aí vivenciar essas experiências, eu tenho muitas experiências nesse aspecto, que a gente começou a movimentar desde os 12, eu levava meus colegas, foi a primeira vez que eu andei de lotação. E eu não tenho vergonha de falar isso, não.
Meus pais tinham uma condição de classe média baixa, mas tinha um carro, tinha ali. Mas um dia minha mãe falou, olha, a gente não tem como ficar levando você lá do outro lado da cidade todo dia, não. Então você vai pegar um ônibus. Aí quando você entra no ônibus, você fica 1 hora para chegar numa comunidade. E eu estava indo ali como voluntário. Imagina as pessoas que tem ali para trabalhar, para ir para algum lugar, para um hospital, que não tem acesso. E ali eu começo a lidar com a falta da política pública. O que nos incomoda às vezes, que se torna dor, é a falta de algo. E aí você entra na realidade. Não tem como você ir, ver e não sentir. E quando você vê, quando você vai, vê e sente, você quer gerar transformação, você quer gerar algo ali. E ali começa a minha história com a falta da política pública, e aí querendo ser esse garantidor. E aí eu vi a oportunidade de fazer isso através do terceiro setor, e hoje a gente está no setor público para fazer isso. E muitos lugares eu fui, então assim, eu falo que esses 21 anos, o meu trabalho voluntário foi aqui na cidade, foi fora da cidade, foi fora do Brasil. A gente levava grupos de voluntariado, eu sempre gostei muito dessa palavra. Eu acho que quando a gente tem gente que faz aquilo ali por vocação, por paixão, cria algo muito forte. Então eu sempre levei pessoas para conhecer realidades. Então nós já fomos com 60 jovens para o meio da floresta amazônica, no meio do Xingu, vamos aqui no norte de Minas, Nordeste, Peru, País de Gales, em vários lugares servir pessoas. E isso foi feito e foi gerado em mim esse sentimento desde a minha adolescência e juventude para poder servir pessoas. A religião teve uma influência importante nessa sua escolha? Com certeza, assim. Eu venho de um lar cristão, eu sou evangélico, então os meus pais ensinaram princípios, valores ali. E para mim, eu gosto da fé prática, eu sou muito executor, sabe quando a gente é executor? Então, eu estou diante de um cenário, e aí a minha fé, ela me incomoda a ter uma reação. Então, se tem um cenário de injustiça na cidade, isso aqui é problema nosso como cidadão. Em 2011, eu lembro de um ato, 2011 foi o ápice assim, de adolescentes e jovens sendo assassinados na cidade. Tinha conflitos aqui. Eu lembro que a gente fez uma manifestação positiva, e aí a gente colocou 111 jovens na rua, e esses jovens de preto sendo da cidade, e a gente começou a tocar um clarinete, a gente começou a cair assim, para fazer um ato mesmo, um flash mob, uma mobilização para falar, olha, a gente não aceita jovens mais morrendo na nossa cidade. Lembro que a TV veio e fez uma entrevista, e é essa inquietude que nos faz movimentar, e a gente é cidadão, não dá para a gente ligar a televisão e ver um problema na cidade e falar assim, isso não é problema meu. E agora eu como político, eu fico mais responsável ainda. Antes eu já tinha esse senso de responsabilidade. E aí essa fé ativa, né? Eu sigo um princípio do Evangelho, que a gente tem que estender a mão para o órfão, a gente tem que estender a mão para a viúva, a gente tem que estender a mão para o que está à margem e trazer quem está na margem para o centro. E o centro é algo organizado, é algo de justiça de fato. Então essa é a minha base de fé e base de vida. A sua decisão de ingressar na carreira política? Então, eu lembro que em 2016, eu nunca tinha participado de político, eu não sou filho de político, não tem ninguém na minha família que nunca teve um mandato, foi candidato a nada, nem a síndico de prédio, ninguém nunca foi candidato. Mas eu sempre liderei processos, né? Então eu gostava de estar na escola, e aí eu gostava de liderar ali a sala, eu sempre fui muito do esporte, o esporte nos movimenta também e nos faz querer ser protagonista, então sempre joguei futebol, várias modalidades e tal. Eu sempre tive um espírito de gostar de liderar o processo. E a política começou a chegar na minha vida e eu nunca pensei, vou ser um político. Mas sempre eu vi a importância da política. Então eu passava aqui na Câmara, quando era lá embaixo, eu olhava para aquele lugar e falava, aqui é um lugar de decisão na cidade. Eu abençoava, eu orava, eu tinha esse ato, assim, quando eu era adolescente. Só que em 2016, ali 2015 para 2016, a gente estava com um projeto, já o Instituto Conexão, estava no centro da cidade, a gente já tinha cursinho pré-vestibular, trabalho dentro do aterro sanitário. A gente começou a deparar com causas e com falta da política pública. E eu falava assim, mas por que o político não faz? Por que tem pessoas morando dentro de um aterro sanitário na nossa cidade, tem pessoas dentro de uma comunidade sendo assassinadas, tem pessoas de um bairro que não tem acesso à moradia, a transporte, a saúde de qualidade, e a gente ficava com esses questionamentos. Aí uma pessoa virou para mim e falou, você quer resolver? Essa é uma dor para você? Então, seja político, vá para a política. Falei, até acho que é uma boa ideia. E aí naquele tempo lá eu me filiei, eu lembro, no último dia, era abril, o último dia para filiar no partido político, foi o primeiro partido que veio, não entendia nada de partido, me filiei a um partido político. E na minha primeira eleição, só com mobilização, só com pessoas que acreditavam, eu fui para lá e falei assim, olha, nós vamos movimentar aqui, eu abri uma vaquinha
lá, e o povo falava, mas aqui em Montes Claros ninguém vai doar dinheiro para político. A gente arrecadou. No final eu estava recusando recurso. E eu fui para uma eleição. Eu tive 1.472 votos na minha primeira eleição. Foi muito bem votado. Eu falei, poxa vida, eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Eu acho que é um caminho, é uma solução. Só que me perdi, fiquei na primeira suplência e a vida continuou. E a gente foi crescendo no projeto, foi construindo uma sede. Eu sempre falo, quando eu estou em um projeto, eu vivo aquilo intensamente. E aí eu fui viver os nossos projetos, as nossas iniciativas. Eu sempre tive que empreender, nunca tive ninguém que me financiou. Eu tive que... Ganhamos um terreno público em 2016, o que a gente fez? Foi construir mão na massa, né? Ir lá para construir, mobilizar, fazer almoço. E a gente fez isso. As pessoas veem a gente e acham assim, tem alguém financiando, tem alguém dando. Nunca. A gente sempre construiu isso. E aí, eu participei dessa primeira eleição, em 2020 veio pandemia, eu fiquei numa crise se eu ia ou não. Eu estava no meu negócio, bem estruturado, bem casado, bem organizado na vida, com ótimas possibilidades de desenvolver economicamente. Eu fui na eleição, assim, não querendo ir. E aí, fiquei na primeira suplência mais uma vez. Aí eu falei, gente, bateu duas vezes na trave, será que é para mim? Mas veio esse sentimento de convicção e de maturidade, e eu fui para 2024, já me preparei para isso, né? Então a gente aumentou 1.000 votos, teve quase 2.400, e foi a primeira, fui eleito, né? E fui eleito mais jovem ainda, com 33 anos aqui na cidade. Vereador, como é que o senhor encara a atuação da Câmara, né, nos últimos anos? Sim. Eu vejo que a gestão Humberto Souto, vou falar primeiro do Executivo, que acabou contribuindo para um processo para a Câmara de Vereadores, né? Então, assim, eu acho que a gente tem 8 anos que a gente viu a cidade, que era como se a cidade tivesse 30 anos atrasado no tempo. Então, existia uma aceleração muito grande de infraestrutura, de estruturação, de orçamento, né? A cidade passa a 2,4 bilhões agora, então é uma cidade que está em muita expansão e está estruturando. E a gente tem uma Câmara que está pegando esse ritmo, esse avanço, entendendo esses processos. Mas eu defendo isso, eu falo isso em plenário sempre, a gente tem que trazer cada vez mais um protagonismo para cá. Para a população entender mais o perfil, o valor e o trabalho do vereador. Para a gente não ser mais só um lugar que a gente vira ali fazedor de um favorzinho, mas um protagonista de fazer e andar ao mesmo ritmo que essa cidade vai avançar. Então, para isso, a gente precisa ter um legislativo forte, bem estruturado, revisar, né, nosso plano de cidade, nossa legislação de cidade. A gente tem que inovar no processo, a gente tem que ter essa Câmara. Então eu vejo uma Câmara caminhando para essa aceleração, como a cidade, como o Poder Executivo tem, para que a gente possa andar poderes independentes, mas lado a lado para fazer a cidade avançar. Eu acho que esse é o melhor momento. Eu falo assim que a gente tem pessoas que trabalham muito dentro da Câmara, talvez a gente não dava visibilidade. Eu estou feliz com o movimento que está tendo, que é da rede social, que eu estou vendo vários vereadores migrando para isso, para mostrar uma rotina. Hoje eu mostro minha rotina. A gente chega cedo, muito cedo tem dia, e a gente para 11 horas da noite. Tem dia que é 14, 13, 12 horas interruptas, que não dá tempo nem de almoçar, atendendo e vendo muitas demandas. Mas eu acho que a Câmara está vivendo esse novo momento. Vem de 8 anos de um prefeito que trouxe uma aceleração, a Câmara está acompanhando e acho que agora vai trazer cada vez mais um ritmo acelerado para a gente juntos com o Poder Executivo fazer essa cidade avançar, ter uma legislação cada vez mais inteligente, menos burocrática, que o cidadão se interesse. E fazer com que o cidadão olhe para cá e veja e tenha orgulho de quem está aqui. E não como anos atrás, às vezes ficava só num ambiente de guerra, de briga e vereador não trabalha, mas vereador trabalha sim e a gente está aqui para fazer a diferença na cidade. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso papo com o vereador PC Landim e vamos falar então sobre expectativa de trabalho, de mandato, de gestão. A gente vai conversar muito sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo, já já você volta aqui no nosso Café com o Vereador. Estamos de volta, programa Café com o Vereador, toda semana
a gente recebe um convidado diferente e você já sabe que para conferir o nosso programa é só ir lá no nosso canal no YouTube e assistir quantas vezes quiser ou acompanhar a nossa programação aqui na TV Câmara, canal 5.3, programa Café com Vereador. Nosso entrevistado é o vereador PC Landim. No primeiro bloco falamos um pouco sobre a história de vida do vereador e as suas decisões para poder engajar na política. Agora, eleito, né, vereador, vamos falar um pouquinho sobre a sua expectativa, né? Para o trabalho, vamos falar primeiro desse ano, 2025. O senhor entra na casa, né? E aí, como é que o senhor planeja o seu 2025? Então, eu venho de 2020 para cá participando de um processo de formação, que é uma escola chamada Renova Brasil, que é uma escola de formação política no país. Então, eu peguei ali esses 4 anos que eu venho estudando dentro da escola para mim desenhar um modelo de mandato. Cara, que quando você chega no mandato é muito diferente, você tem que adaptar. Mas eu, como vereador, né, e como candidato lá atrás, eu fiz uma promessa que eu teria um plano de mandato. Né? O Poder Executivo tem um plano de governo, né? E o vereador, às vezes, tem as ideias ali, às vezes vou ajudar o bairro tal, vou ajudar a comunidade, minha pauta é social. Então eu tentei desenhar em pilares, então eu fiz isso, eu fiz uma cartilha, isso foi apresentado durante a eleição e eu estou seguindo esse plano, que eu dividi em 3 pilares principais. Então eu dividi em participação cidadã, então o primeiro eixo, participação cidadã, é fazer o cidadão se envolver dentro aqui do mandato, ser participante dele e entender a importância da política pública. Então, como que eu faço isso? Eu aproximo ele, estou aproximando através de uma rede social, eu estou humanizando o processo. Meu gabinete está aberto para isso. Estou criando um aplicativo para poder comunicar com o eleitorado, para a gente facilitar fluxo. Então, a participação cidadã é muito importante. É o cara que está lá na bairro, lá no Canela, que está sendo a água, está enchendo a casa dele, e ele tem que ter o acesso. E eu, como vereador, eu tenho que encarar o problema. Eu tenho que ir lá, a participação cidadã me fala, olha, Paulo César, nós estamos com problema de drenagem aqui, a água está desse jeito, o que eu tenho que fazer? Tem que ir lá. Eu fui no bairro lá, estava alagado lá, cheio de água, e aí um morador falou assim, ué, você teve coragem de vir no bairro? Eu falei, claro. Vai pisar na água? Claro. Eu sou cidadão também, eu tenho um cargo público, eu estou ali para te representar e eu estou conectando para a gente gerar uma solução, para me cobrar ali do executivo, falar, olha, eu preciso resolver esse problema na cidade. Então, participação cidadã é um pilar muito importante. A rede social tem ajudado muito isso. Então, as pessoas estão participando do mandato. Então, é um mandato participativo que a gente tem que dar voz. E aí eu vejo um problema. E aí eu detectei meu primeiro problema. O problema chama fluxo. Chega uma demanda aqui, como a gente vai resolver essa demanda? Manda o ofício, faz isso. Demora muito, mas tem problema que resolver na hora. Quando eu recebo um conselho tutelar aqui que tem um problema, que é uma criança, tem que resolver na mesma hora, não tem como a gente pensar. Então a gente tem que melhorar. Isso faz parte quando a gente tem diálogo, a gente começa a detectar. Então dentro de participação cidadã, um pilar para mim muito importante, eu falo, o segundo pilar é o desenvolvimento econômico. Então como que eu quero gerar uma transformação social? Se eu criar só uma iniciativa assistencialista, nós vamos mudar a realidade da cidade, não. Nós temos que atrair gente para investir. Nós temos que fazer o cara que está aqui ser valorizado, o empreendedor, para que ele possa gerar mais postos de trabalho, mais recursos para a nossa cidade, pagar mais imposto para a gente poder potencializar. Não se faz nada no país, em qualquer lugar, se a gente não tem um desenvolvimento econômico. Se eu não tenho um desenvolvimento econômico, eu não vou gerar uma transformação social. Eu não vou gerar uma transformação, eu vou fazer pessoas serem dependentes de algo e elas não vão se emancipar. Então, para mim, um pilar importante é o desenvolvimento econômico. O que eu tenho feito? Semanalmente, encontrado, organizado eventos, participado de eventos, levado o Poder Executivo também para dialogar, para a gente entender. Então, aqui tem que ter isso, é um pilar. É um pilar de formação tecnológica, você tem um polo farmacêutico, você tem que ver uma legislação melhor para que o empreendedor tenha um fluxo melhor, porque o cara que abriu um negócio hoje vai demorar 6 meses, uma licença, e a gente tem que criar isso. Por quê? Isso é geração de emprego, isso é geração de renda, isso é geração de recurso local, então a gente tem que atrair. Nós temos que preparar essa cidade, não é só para a gente tem que preparar a cidade para o mundo. A gente tem que preparar para o mundo. Quando o prefeito fala que vai criar uma escola de bilíngue, ensinar inglês, isso é pensar no mundo, isso é preparar uma geração para os empregos das grandes multinacionais que estão vindo, para receber o estrangeiro, para receber gente do país inteiro, para morar, para passear e para trabalhar. Então, esse desenvolvimento econômico. E o terceiro pilar, que eu acho que é fundamental também, se eu quero trazer uma cidade que desenvolve economicamente, que o cidadão participe, eu tenho que trazer qualidade de vida. Então, quando eu invisto num parque ou numa atração, pode ser lá no Sagarana,
Lá a Noite das Luzes, que é a iniciativa privada, foi lá e financiou. Fiz uma parceria, né? Poder Público fazer uma parceria com a iniciativa privada. Ali você está trazendo qualidade de vida para as pessoas, você está movimentando. Quando você pega uma via e você fecha num fim de semana, para estimular o esporte, é qualidade de vida. É o cara que vem de qualquer centro e fala, nossa, essa cidade é bem diferente, essa cidade é uma cidade de avanço. Quando você cuida de uma praça, quando você cria uma quadra de beach tênis ou de qualquer outra modalidade, quando você estimula, isso é qualidade de vida. E aí você passa pelo eixo de tudo. Então, assim, tem estruturado meu mandato em esses 3 eixos, para que eu possa ter uma dinâmica de trabalho e fazer um time trabalhar por isso, que não é só o vereador. Aqui, gente, a gente tem uma estrutura fantástica. Talvez a Câmara de Montes Claros dê exemplo para o país, no nível de estrutura, que tem estrutura de funcionário, de equipe técnica, equipe de comunicação, jurídica, e além que eu posso ter vários assessores. Então hoje, o que eu estou fazendo no meu mandato? Aqui a gente tem 2 escritórios, um escritório e uma recepção. Estou alugando uma casa para montar um observatório de cidade. Eu quero ver tudo que está acontecendo na cidade, toda a estrutura da cidade, para entender o fluxo. Para a dona Maria, que está lá na minha participação cidadã, me ligar e falar, Paulo César, eu preciso achar isso na área da saúde, eu sei onde ela vai buscar. Então, a gente tem que melhorar isso, e eu vou fazer isso de forma física, e vou fazer isso de forma online também. Muito importante, né? Então, é um planejamento de trabalho, né? Esse planejamento, né, que o senhor está desenvolvendo agora, ele contempla os 4 anos de mandato? Sim, eu falo que é uma forma crescente, né? Eu não estou aqui numa corrida de 5 km. Numa corrida de 5 km você faz o quê? Você sai correndo, que é rápido, é prova veloz. Eu sou amador do amador. Eu estou começando a correr agora, mas já comecei a entender. Minha corrida é de 20, de 42. Num percurso que eu tenho que hidratar no meio do caminho, que eu vou ter que correr com outras pessoas ao meu lado. Não adianta eu falar, vou correr sozinho. Eu tenho que correr com os meus amigos, colegas vereadores aqui dessa casa. Eu tenho que correr com o Poder Executivo. Eu tenho que correr junto com o terceiro setor, com o empresariado dessa cidade, com o cidadão. Então, não curto, um tiro maior, a gente precisa organizar todos os processos. Então, eu estou nesse primeiro ano, que é um primeiro ano de criar um fluxo de trabalho. É organizar, é estruturar, para que a gente possa avançar, que a gente chegue daqui 4 anos tendo muitas entregas e um mandato muito efetivo. É estudando. Primeiro ano eu estou estudando. Sabe o que eu estou fazendo? Estudando. Eu tenho uma pessoa junto comigo só estudando tudo que tem. Lei orgânica, regimento eu já li várias vezes, eu estou estudando para a gente poder desenvolver. E não estudando só aqui local, vendo boas referências do país. Então a gente tem muito lugar que está acontecendo. O que a gente tem que fazer é ir lá e aprender. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ir até o encontro ali, aprender com quem está fazendo melhor do que a gente. E tem muito lugar muito bom e a gente tem que avançar. Muito bem, né? Agora vamos falar um pouco dessa relação entre executivo e legislativo, né? Como é que o senhor entende que essa relação é importante para não só a execução dos projetos, mas obviamente para fazer a cidade andar, né? Porque tem toda aquela celeuma, né? É preciso se opor, é preciso apoiar, enfim, como é que o senhor vê esse relacionamento, né, entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal? Então hoje eu vejo um Poder Executivo do diálogo. Então esse valor para mim é muito importante. Às vezes a pessoa, eu vou discordar, às vezes eu vou concordar, vai ter pautas que eu falo, eu acho que o caminho é por aqui e a gente vai pontuar. Mas a melhor mecanismo que a gente tem é do diálogo. E hoje a gente tem um prefeito que ele é técnico, ele está nesse movimento assim, mas ele é o cara professor e você senta com ele, você conversa com ele e entra no bem comum. Então assim, a gente tem uma oportunidade hoje de poder legislativo e executivo de caminhar junto com alguém que tem um diálogo que faz a cidade avançar. É alguém que não tem um plano de poder pelo poder, mas é alguém que tem um sentimento de poder pela transformação. E essa transformação está acontecendo na nossa cidade. Então eu acho assim que eu entrei no melhor momento, com o melhor prefeito que podia ter, que é um prefeito que também está abrindo para a inovação, que é esse processo. Então quando ele reestrutura uma cidade, coloca novas secretarias, coloca subsecretarias, ele está criando uma cidade mais inovadora. Quando ele pega aqui e vai em bons exemplos, como ele foi, isso também me atrai muito também como Poder Legislativo. E ele nos permite participar dessa criação, isso é muito importante. E essa Câmara, ela vai desenvolvendo o protagonismo também dela. Porque por muitos anos no país, como a população às vezes não entende, nem a própria casa às vezes entende, não entende seu papel, e aí mistura muito,
E aí a gente está entendendo que a gente vai conseguir ter um caminho de protagonismo, de participação muito importante. Quando chega uma lei aqui, a gente não vota só porque o prefeito mandou, a gente está votando porque a gente está estudando, a gente está dedicando, a gente está dando nosso parecer. Eu estou em comissões importantes, por exemplo, que tem acompanhado esses 23 dias, 24 dias do ano, desse início de mandato. Então eu acho que a gente está no momento certo. E a caminhada vai ser uma caminhada boa para fazer a cidade avançar. Não dá mais no país a gente viver um país que a gente é oposição por ser oposição, ou a gente é situação por ser situação, ou ser situação por algum benefício próprio. A gente quer o benefício do cidadão, da cidade, e eu acho que esse é o modelo. Vereador, Montes Claros, né? O senhor falando de protagonismo, Sim. Como é que o senhor vê Montes Claros, então, dentro desse cenário político, regional e estadual? Eu acho que Montes Claros está vivendo uma fase de expansão. Para isso a gente precisa ter uma ampliação mesmo, política mesmo. A gente tem que ter aqui, Montes Claros, eu falo que é a capital, né? Todo mundo fala do norte de Minas, né? E você pega ainda a região do sul da Bahia ali. Então é um potencial muito grande. Mas a gente precisa de mais representatividade. Isso em cenário estadual, isso em cenário federal, né? Nesse âmbito. Mas está tendo um olhar para cá por causa desse desenvolvimento econômico, desse lugar que está estruturando, né? É um exemplo de gestão, é um exemplo de execução em tempos difíceis. Então a gente precisa de uma melhor representatividade. Não é melhor, é uma ampliação. A gente tem bons representantes, só que a gente precisa ampliar para atrair mais o olhar para a nossa região, né? Então eu falo que a gente tem que ser global, né? É local, mas pensar no mundo, assim. Então o Montes Claros está precisando viver esse novo momento. A gente está precisando de representatividade fora, buscar lugares fora. Então, essa força política nossa tem que ser ampliada, né? Eu vejo várias pessoas falando isso, e aí a gente vê poucas opções diante disso. A gente precisa ter novas opções e desenvolver novas opções para o cenário ampliar, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a cidade. Bom, vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Teríamos, com certeza, muito mais a conversar, né? Mas teremos outros programas durante o ano e, com certeza, o senhor vai ter a oportunidade de, né, trazer muito mais avaliações importantes acerca do seu trabalho. A gente quer agradecer e convidar o senhor para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço por essa oportunidade, tempo precioso estar aqui, esse quadro que é muito importante para aproximar da população. Eu estou à disposição de vocês, o mandato está lá para servir e vamos juntos construir essa cidade cada vez melhor, uma cidade do futuro que desenvolve, que está aberta aqui para todo mundo, para os investidores, para o cidadão ver e ter qualidade de vida cada vez mais. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. O programa Café com o Vereador fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana, sempre tendo um convidado diferente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até lá.